Olá, gente querida! Que o Senhor Jesus Cristo, Ele te abençoe e te guarde. Que o dia de hoje seja um dia produtivo, um dia que você possa ter prazer de viver, que a alegria do Senhor seja a sua força. Amém? Nós estamos aqui hoje para falar de algo muito forte. Deus compartilhou comigo essa palavra e eu gostaria de compartilhar com você. Eu tenho certeza que vai renovar a sua fé, vai te fortalecer, porque assim como Deus agiu lá no passado, Ele age hoje. Nós vamos falar sobre Elias. Elias, o profeta, ele determinou, ele profetizou de que não haveria chuva sobre a terra. Olha só, até que ele orasse novamente para que houvesse chuva. Por quê? Porque o povo estava em idolatria, em pecado. O rei de Israel estava no pecado, junto com a sua esposa Jezabel. O rei Acabe e a sua esposa Jezabel estavam levando o povo à idolatria. Eles estavam servindo a Baal, que era conhecido como o Deus que mandava chuva. Olha só, uma afronta, contra o Senhor, o Deus vivo. Então, Deus, querendo mostrar para o povo quem era o verdadeiro Deus, usou a Elias para fazer esse desafio. E Elias foi lá e falou com o rei Acabe: olha, não vai chover sobre a terra até o momento que eu ore para que volte a chuva. E Deus falou com Elias que não desampararia Elias, deu a direção para onde ele deveria ir nesse momento de seca. E ele esteve ali naquele momento, bebendo da água do ribeiro e sendo alimentado pelo corvo. Olha só, meus amigos, como que Deus cuida dos servos dele. O corvo trazia para o profeta Elias 2 vezes no dia, de manhã e à noite, trazia um pedaço de carne e um pedaço de pão. Olha só, um animal servindo o profeta. Deus ele tem poder na natureza, ele pode mudar qualquer cenário, ele cuida da gente. E Deus usou aquele corvo, aquele animal, juntamente com a água do ribeiro para alimentar o servo dele. Só que chegou um momento que a seca foi passando, e até aquele ribeiro onde o servo de Deus bebia, secou, porque não estava chovendo. Então Deus deu outra direção para ele. Olha só, vai para Sarepta, porque lá eu tenho ordenado uma viúva que te alimente. Olha só, e o servo de Deus foi. A gente percebe que ele sempre na direção de Deus, sendo guiado pelo Senhor. Então, nós hoje somos guiados pelo Espírito Santo. Jesus falou: não vos deixo órfão, sozinho, mas enviarei outro Consolador. E é esse Consolador, que é o Espírito Santo, que a gente precisa nos apegar todo dia. Porque se a gente não tem o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a gente está perdido, a gente se desanima, a gente não tem força. Mas quando Ele está conosco, Ele nos renova todo dia. Toda manhã Ele te dá um vigor novo para você lutar, para você vencer. Ele consola no momento difícil, Ele traz esperança. Olha a importância de você ter o Espírito Santo na sua vida. E como que eu tenho o Espírito Santo? A pergunta que fica: quando eu me entrego para o Senhor, 100%, sem reserva. Você entrega o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. É um casamento. Quando um homem ou uma mulher se casa, por que Deus criou o casamento? Para representar que tipo de relacionamento Ele quer ter com o homem. Quando um casal se casa, os dois passam a ser uma só carne, não é verdade? Então, quando a gente se une com o Senhor, nós passamos a ser um espírito com Ele. Os pensamentos dele estão na nossa mente. O nosso coração é igual ao coração de Deus. Olha só. Então você precisa se entregar. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu busquei com toda a minha força. Eu falei: Senhor, eu quero o Senhor mais que tudo que existe nesse mundo. Foi uma entrega 100%. E Ele desceu sobre a minha vida. Melhor dia da minha vida. Dia 19/12/2014. Não tem como esquecer, porque fica marcado. Amém? Quando Deus descer sobre a sua vida, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Você vai ser a pessoa mais rica, mais feliz desse mundo. Porque quem tem o Espírito Santo não falta nada, não tem falta. Não é uma pessoa carente, porque ela tem o próprio amor do Pai dentro dela. Amém? Graças a Deus. Isso não é para determinadas pessoas, não. Isso é para todos. A palavra de Deus diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É promessa do Pai. É promessa de Jesus. Você precisa tomar posse. Amém? Tome posse desse maior presente, dessa maior riqueza que Deus pode nos dar,
que é o Espírito Santo. Amém? E o profeta Elias chegou ali e ele encontrou a mulher viúva. E ele falou, me dá um pouquinho de água. E ela foi. Quando ela estava indo, ele fala, traz também um bocado de pão. E aquela mulher viúva, ela abre o coração dela. Ela abre o coração dela. Como diz no livro de Reis, né? No livro de Reis fala sobre a viúva. E ela fala assim, quando o profeta pede o bocado de pão, ela diz assim, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, não tinha mais jeito. A seca era tanta para uma mulher que, na época, as mulheres não trabalhavam fora, somente em casa. Então ela não tinha sustento e não tinha como ter, porque era algo terrível. Imagina, ficar sem chuva no deserto, né? Lá em Israel, no território lá do Oriente Médio, é um calor escaldante. A água é essencial, mas não tinha. Imagina só que situação. E ela fala para o profeta que ela só tinha um pouquinho de farinha e de azeite. Faria para o filho e depois eles não teriam mais provisão. Aí olha só o que diz a palavra maravilhosa do Senhor. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Meus amigos, olha que palavra gloriosa, o amor e o cuidado de Deus. Deus falou através do profeta, pode fazer, faz primeiro para mim e não vai faltar. E o que aconteceu? Eu não vou continuar lendo, eu vou colocar aqui nos comentários. Se você quiser ler, é importantíssimo. A palavra de Deus você meditar. Mas para não ficar muito extenso, ela foi, fez, e a palavra diz que não acabou. Foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. Ela ia usando a farinha, o azeite, nunca que acabava. Olha só, meus amigos, o cuidado de Deus. E aquilo ali deu para sustentar tanto ela, o filho e o profeta. Olha como Deus proporciona o livramento, o milagre, quando a gente mais precisa. Inclusive, Jesus citou essa história. Essa história aconteceu antes do Senhor Jesus vir a esse mundo. Jesus citou que existia várias viúvas, mas Deus escolheu logo uma mulher que não era do território de Israel, não era israelita, ou seja, Deus escolhe os improváveis para revelar sua bondade. Amém? E Deus escolheu você. Deus me escolheu. Talvez as pessoas não te valorizem, não creem em você, não importa. Ele acredita em você, Ele está investindo em você. Você está vendo esse vídeo, não é em vão. Ele está confiando a sua palavra a você. E se você abrir o seu coração para essa palavra aqui, ela vai dar fruto. Amém? Vai dar muito fruto para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então agora, vamos rogar, vamos pedir, vamos clamar para que o Deus que realizou esse milagre realize. Não sei o que você está passando, a dificuldade, mas nós vimos, né, que naquele momento ali de morte, dificuldade absurda, Deus ele proveu, Deus ele salvou, Deus ele providenciou. Então ele vai providenciar, ele vai fazer o milagre que nós precisamos. Amém? Vamos então orar. Quero convidar você que é novo, você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que esse canal vai somar, vai te fortalecer, porque aqui é essa palavra aqui que a gente lê. A gente não lê um livro de autoajuda, a gente lê essa palavra aqui, a palavra de Deus, que é um tesouro, que é aquilo que mais vale nesse mundo. Amém? Então se inscreva, clique no sininho, coloca todas para que você seja notificado e possa acompanhar diariamente. Vamos orar e vamos falar com o nosso Deus. Meu Deus, Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor não falha, o Senhor é um Deus misericordioso e benigno, e também sofredor, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor se importa, meu Deus, com o ser humano. O Senhor, meu Deus, se importa com as nossas dores, com as nossas aflições. O Senhor se importa e nos ama tanto que esteve nesse mundo, meu Deus, para sentir as nossas dores,
para, meu Deus, levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas maldições. Meu Deus, o Senhor levou sobre si, naquela cruz do Calvário, Pai, toda cédula de dívida contrária a nós. E agora nós clamamos a Ti, nós clamamos o Teu nome. Ó Deus de Elias, vem agora ao nosso encontro, vem agora nos ajudar, Senhor, porque assim como aquela mulher precisava de uma intervenção divina, uma intervenção do Senhor, nós precisamos. Eu oro agora para essa pessoa, ó Deus Todo-Poderoso, venha suprir as necessidades, venha cuidar dessa família, venha restaurar, Senhor, essa família, venha restaurar, Senhor, meu Deus, essa situação perdida, que aos olhos humanos não tem mais jeito. Meu Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor pode, meu Deus, colocar essa pessoa que está passando por momentos difíceis, tortuosos, em lugar plano, em lugar, meu Deus, o Senhor pode aliviar a alma, a mente, o coração dessa pessoa. Então agora nesse momento, enquanto nós estamos aqui orando, venha com o teu socorro, com a tua providência, meu Deus, com o teu amor, com o teu cuidado, venha mudar esse quadro, essa situação, porque nós não estamos buscando um Deus de pedra, um Deus de metal, nós não estamos buscando, Senhor, um Deus, meu Deus, que tem ouvidos, mas não ouve, mas o Deus que está agora com os ouvidos atentos, sensíveis, e nós agora pedimos, faz o milagre. Meu Deus, eu não aceito que essa pessoa, meu Deus, participe dessa oração e continue da mesma forma, não, porque o Senhor agora age, o Senhor é a tua palavra que diz, clama a mim e eu vou te responder, que agora caia fogo do céu para consumir tudo aquilo que estava impedindo essa pessoa de viver um milagre, o sobrenatural, de estar na tua casa, buscando, ouvindo a tua palavra, que as algemas dos braços caiam agora, que ela possa avançar, meu Deus, que ela possa crescer, que ela possa desenvolver, que a família dela seja uma bênção, que a nossa família seja um pedacinho do céu, que a nossa casa seja salva, alcançada pela salvação, pelo Evangelho. Alcança, Senhor, a nossa família, livra do laço do mal, livra, Senhor, dos planos e armadilhas do mal, guarda a nossa família, cerca da tua graça, da tua bondade, meu Deus, salva a nossa casa. Nós não aceitamos que, meu Deus, o mal chegue à nossa casa, à nossa tenda, porque aos teus anjos o Senhor daria ordem ao nosso respeito, para nos guardar, nos proteger. Meu Deus, tira agora a insegurança, o medo, dá agora a coragem, a fé, a ousadia, a intrepidez. Meu Deus, dá coragem para ela fazer o que ela precisa fazer. Ensina-nos, meu Deus, a te agradar, a temer o Senhor. Meu Deus, nós entregamos tudo nas tuas santas e gloriosas mãos. Obrigado pela tua palavra. Fala com essa pessoa muito mais do que eu falei. Continua falando, dirigindo. Toma a direção desse dia. Meu Deus, nós entregamos tudo a ti, Senhor. Não deixa a gente cair em tentação. Nos dê o pão nosso de cada dia e nos livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder, Senhor. A honra e a glória somente do Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre. Você que crê e recebe essa oração, diga amém. Eu recebo, graças ao Senhor, graças a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Amém? Vocês estão abençoados, eu tenho certeza. E para fechar com chave de ouro, eu também queria falar sobre o temor, né? Porque quando a gente teme a Deus, a gente é sábio. Você às vezes está pedindo a Deus sabedoria, mas o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Tema o Senhor, obedeça a palavra de Deus, deixe o pecado, abandone a vida errada. Você está tendo a chance hoje, porque Deus ele quer te honrar muito mais do que nessa vida aqui. Tudo aqui passa. Você pode conquistar um carro, você pode conquistar uma casa, você pode fazer a viagem do sonho, mas vai passar. Mas a salvação é eterna. Se você entregar a sua vida para Jesus, como eu falei no começo, como casamento, corpo, alma e espírito, tudo, Ele vai te dar a maior riqueza, a salvação, o Espírito Santo. Você vai ter o nome escrito no livro da vida e você vai poder um dia ver o Senhor, que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais clamor, não vai haver mais choro, não vai haver mais depressão, porque Ele vai fazer tudo novo. Eu quero estar lá, eu vou estar lá. Você que vai estar lá, escreva aqui nos comentários, eu vou estar lá, amém? E muito mais do que palavras, busque, vai numa igreja, hoje, vai numa igreja à noite,
Peça ao Senhor, meu Deus, qual igreja eu devo ir? Me guie, me dirija. Ele vai te mostrar, Ele vai falar com você. Ele vai usar alguém para fazer um convite. Amém? Faz isso. Provar e veja que o Senhor é bom. Faça isso. Eu tenho certeza que a sua vida espiritual, a sua vida vai ser transformada. Amém? Da água para o vinho, tá bom? E que Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta. Deixe o seu joinha, tá bom? Para que esse vídeo alcance o mundo todo e a palavra, o evangelho seja, venha salvar. Amém? Um grande abraço. Fica com Jesus. Vocês são uma bênção.